Então vem comigo aprender e ver como eu fiz esse letreiro em isopor e papel A4. Bom, o princípio de tudo é imprimir e imprimir em alta qualidade para que as cores saiam bem nítidas e não saiam com aquelas listras de impressora. Então aqui é folha A4, folha ofício comum mesmo, gramatura baixa mesmo. Quanto mais fina, melhor a gramatura, melhor. Então aqui elas já estão no ponto de cortar. Então elas têm as marcações nas laterais, onde eu vou fazer os cortes nessas partes aqui, para a gente poder fazer a colagem e a união dessas 4 folhas para formar essa palavra. Então para corte eu uso a régua e estilete. Então feito o agrupamento das 4 folhas, agora eu vou começar o processo de cortar as folhas, que não é um processo tão difícil. Então a gente imprime, coloca as margens de cortes. Eu utilizo muito o estilete e a régua porque sai mais preciso, não fica tão picotado. Eu tenho mais prática com estilete, mas caso você não tenha com estilete e régua, você pode fazer normalmente com a tesoura, como está aí do lado, que eu sempre deixo, caso eu precise, eu utilizo a tesoura também, mas na maior parte eu uso o estilete e principalmente esse maior, que o corte acaba sendo mais rápido, mais preciso. Até mesmo na forma como a gente segura esse estilete maior, ele é melhor para a gente estar cortando. Certo, feito o corte, agora a gente vai para a parte de colagem. Então eu uso normalmente cola de isopor, porque a cola branca eu acho que no material de papel ela deixa muito molhado, fica muito úmido. Então eu prefiro a cola de isopor por ter uma secagem rápida e por deixar o acabamento muito melhor e não vai desbotar se pegar na impressão, na parte da tinta, não vai manchar. Então normalmente eu uso a cola de isopor por esses motivos. Então esse é o processo depois de cortar a parte de colar. Então essa parte aqui é necessário ter muita atenção, muita concentração para colar muito bem direitinho. Uma dica que eu deixo é pressione muito bem com os dedos, ou se você tiver uma espátula, algo do tipo, que ajudará a aderir melhor a cola no papel. Então a gente repete o mesmo processo que a gente fez nas 2 folhas. A gente vai fazer agora nas outras 2 folhas de baixo, que servirão de colagem inferior para as partes superiores do que a gente já colou. Vocês vão entender. Então eu já colei as 2 partes de cima, agora vou emendar as outras 2 partes de baixo, ou seja, a página 3 e a página 4. Pronto, as 4 folhas foram coladas, então tá no ponto agora de cortar pela segunda vez. Então agora a gente vai tirar o excesso. Eu costumo tirar o excesso de folhas da parte branca para ficar melhor o corte, fazer as laterais. Então para cortar eu costumo tirar esse excesso, que fica melhor de cortar com a tesoura. Então vamos no processo de cortagem para que a gente já possa partir para a outra etapa, que é a colagem no isopor. Certo, aqui já está cortado, ó, já tirei todo o excesso de branco e também a parte de dentro das letras A. Então elas já foram cortadas, essas partes de dentro, com a tesoura também, mas se você preferir, com estilete. E aqui eu vou repetir o mesmo processo. Então, o mesmo processo que eu fiz com o nome de Lara, eu vou fazer com o nome de Liam, porque essas artes que eu estou fazendo, esse de Liam é para um batizado
E esse de Lara é para um aniversário. Então são dois letreiros que eu estou fazendo nessa mesma arte aqui. Então, o mesmo processo que você acompanhou: corte das laterais, a colagem e depois o corte do letreiro. Então acompanhe aqui nesse vídeo como eu fiz também. Então, o mesmo processo que fizemos no nome de Lara, acabamos de fazer agora no nome Liam. Então, vamos para a parte. Olha como fica o detalhe de corte, ele todo vazado nas partes das letras, do A, do L, que dá esse acabamento muito bonito, feito com a tesoura. Mas também pode ser feito com estilete, porque vai dar um acabamento muito melhor para o corte não ficar tão picotado. Então, esse foi o nome do Liam. O próximo passo agora é colar essas letras que fizemos na impressão em folha A4, que colamos. Agora vamos colar elas no isopor. Eu estou usando um isopor aqui de espessura de 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Ele é ideal para display, para letreiros. Muito fino, dá um isopor de 1 centímetro, 1,5 centímetros, fica muito frágil, principalmente em letras assim, que elas são mais desenhadas, então acaba dando mais uma fragilidade aos letreiros. Então eu recomendo que o isopor ele seja pelo menos de 2 centímetros, porque você fica trabalhando com mais estabilidade na estrutura do que você estiver fazendo, independente da proporção em que você estiver montando. Então facilitará muito o seu trabalho. Então bora colar agora essas letras nesse isopor. A dica é: coloque apenas o isopor nas bordas das letras, lembrando de passar na parte dos vazados das letras A, O, essas letras que tem os vazados dentro. Ótimo. Colou, sempre com a mão ou com a espátula, vá pressionando de dentro para fora, para que a cola ela possa preencher e colar e aderir bem ao papel e o isopor. Então, esse é o processo. Simplesmente vá passando cola, não em excesso, principalmente a cola de isopor. Não passe em excesso, porque ela cola muito rápido, ela não precisa de muito, ela cola com muita facilidade. Isso daí, eu já fui passando a cola, ela já foi colando com muita rapidez e já fui fazer o próximo passo, que é o corte. Então, o segredo é: pressione muito bem com os dedos, com a palma da mão. Não tente esfregar, é pressionar o material com os dedos ou com a palma da mão. Ou caso você tiver outro material que seja bom para fazer isso, você pode utilizar. Mas a palma da mão funciona muito bem para pressionar os letreiros no isopor.
Agora aqui eu vou tirar esses letreiros, eu vou cortar com o estilete. Tinha a opção de eu usar a minha máquina para fazer isso, mas eu vou usar o estilete, que vai ser mais rápido e vai facilitar o corte na hora de eu usar a outra máquina elétrica para fazer o corte do isopor com muito mais acabamento, como eu falei, né? O estilete eu tenho olha só, tenho prática com estilete no papel, mas no isopor eu já não tenho. E aqui vamos usar a máquina para cortar as laterais, fazer todo o acabamento dessas letras com essa máquina, que ela esquenta o ferro e faz todo o acabamento com muitos detalhes do corte das letras. Então, como vocês estão vendo, é muito rápido, porque ela esquenta, no que esquenta, ela vai dando esse acabamento no isopor, que fica perfeito, e rapidinho é cortado o isopor no letreiro. E esses foram os detalhes que ficaram das letras já cortadas. Agora vamos fazer só o vazado das letras A, que tem aí o acabamento da letra L, e também vou usar o estilete, porque a máquina ela não entra nessas partes fechadas do letreiro. Então vou utilizar o estilete simplesmente para cortar essas partes de dentro das letras para dar o acabamento final do corte do nosso letreiro, feito com folha A4, impressa em impressora comum e colada em isopor de espessura de 2 centímetros. E mais uma dica, eu recomendo que utilize o estilete mais fino, aquele menor, porque o largo que eu estava utilizando ele é muito bom, mas para esses detalhes internos das letras é bom ter um estilete mais fino ainda para fazer esses cortes da parte de dentro. Vai facilitar muito o corte para você fazer partes arredondadas e conseguir cortar melhor a parte de dentro. Então utilize o estilete menor. E esse foi o resultado dos letreiros feito com folha A4 impressa em impressora comum e colada em isopor de 12 centímetros. Se você gostou das dicas, se você ainda não é inscrito, clique em se inscrever no canal e deixe já o seu curtir e o seu comentário se você vai fazer ou se você gostou das dicas.